Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a rescisão do acordo de colaboração premiada dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. O acordo de delação de Wesley Batista continua mantido, mas pode ser rescindido se ficar provado que ele cometeu crime financeiro. Wesley Batista está preso em São Paulo. O ministro Edson Fachin tem agora que homologar a rescisão do acordo de Joesley e Saldi. O procurador Rodrigo Janot afirmou que os dois delatores mentiram sobre fatos de que tinham conhecimento e se recusaram a prestar informações. Janot disse que ficou provado que após a assinatura do acordo em 3 de maio, eles sonegaram, adulteraram, destruíram ou suprimiram provas. O procurador escreveu que o que ocorreu foi o descumprimento das cláusulas que proíbem a omissão deliberada, a má-fé, o dever de transparência entre as partes contraentes. Agindo dessa forma, Joesley Batista e Ricardo Saldi descumpriram cláusulas do acordo de colaboração firmado com a Procuradoria-Geral da República e, pela gravidade da omissão, devem ter as avenças rescindidas. A consequência da rescisão do acordo é a perda dos benefícios concedidos aos colaboradores. O primeiro efeito é o fim da imunidade dada aos executivos da JF, Ricardo Saldi e Joesley Batista. Por isso, eles também foram alvos da denúncia de hoje do Procurador-Geral contra o presidente Michel Temer. Além disso, será feito um aditamento à primeira denúncia contra Temer por corrupção para incluir Joesley e Saldi por corrupção ativa. O processo de revisão foi aberto depois que os delatores Joesley e Saldi entregaram aos procuradores uma gravação que revelou que eles poderiam ter omitido informações sobre crimes durante o processo de delação. Na gravação, os dois dão a entender que o ex-procurador Marcelo Miller orientou os executivos na negociação do acordo, enquanto ainda era procurador, sem o conhecimento de seus superiores. Na data da gravação, 17 de março, Marcelo Miller já tinha pedido demissão do cargo de procurador, mas ainda não tinha sido exonerado do cargo. Na decisão, Janot afirma que existem trechos no áudio que levam à conclusão de que Marcelo Miller, ainda na condição de procurador da República, auxiliou os executivos da JF a escamotear e manipular fatos e provas, a filtrar informações e a ajustar depoimentos, e que esses fatos significam obstrução à justiça. Janot afirmou que as provas obtidas com o acordo continuam válidas, tanto que usou essas provas para fazer a denúncia contra o presidente Michel Temer. Janot explicou que a consequência jurídica da rescisão do acordo por culpa exclusiva do colaborador é a perda da premiação e a validade de todas as provas produzidas, que poderão ser usadas nos processos em curso e futuros. Por enquanto, o procurador manteve o acordo do diretor jurídico da JF, Francisco de Assis. Janot afirma que não há elementos suficientes nos autos para decidir sobre a revisão do seu acordo. O documento da rescisão foi enviado para homologação pelo ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. Também está com Fachin o pedido de Janot para converter a prisão dos dois de temporária para preventiva, que não tem prazo definido para terminar. A prisão de ambos vence hoje. Janot poderia pedir prorrogação do prazo por mais 5 dias, mas decidiu pedir a conversão em prisão preventiva. Os outros executivos da JF que fecharam delação continuam com seus acordos em vigor. Se surgirem fatos novos contra eles, também pode haver revisão. No caso de Wesley Batista, preso em São Paulo por suspeita de lucro ilegal no mercado financeiro, caso se confirme que ele cometeu esse crime, o fato poderá ser usado para eventual rescisão do acordo dele. A defesa de Joesley Batista e de Ricardo Saldi disse que o procurador usurpou competência do Supremo Tribunal Federal ao querer rescindir o acordo de delação homologado pelo ministro Fachin. A defesa alegou que a Procuradoria agiu sem motivo relevante para contornar críticas à imunidade total concedida aos dois delatores. O advogado Antônio Carlos de Almeida disse que os dois executivos acreditaram na boa-fé da Procuradoria quando firmaram o acordo de delação. Segundo o advogado, Rodrigo Janot cria fatos bombásticos às vésperas de deixar o posto para atrair a atenção da imprensa e dos poderes da República. E antes de encerrar o Jornal Nacional, nós temos mais duas informações que acabaram de chegar.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 10 dias para que os executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi, se manifestem sobre a rescisão do acordo de colaboração premiada deles. E também decidiu converter a prisão temporária de Joesley e de Saldi em prisão preventiva, ou seja, sem prazo para terminar. A Polícia Federal apreendeu um e-mail que reforça a suspeita de que o Wesley Batista usou informações privilegiadas para ganhar dinheiro com papéis da JBS. A Polícia Federal apreendeu o e-mail em junho, na primeira fase da Operação Tendão de Aquiles. A investigação apura se os irmãos Joesley e Wesley Batista usaram as informações privilegiadas que tinham sobre o acordo de delação premiada para lucrar no mercado financeiro. O relatório da Polícia Federal confirma que quem deu a ordem para a venda das ações da JBS Participações foi Joesley Batista e quem deu a ordem para a compra das ações foi o Wesley Batista. No dia 24 de abril, Daniel Araújo, do jurídico da empresa, enviou um e-mail perguntando sobre o plano de recompra de ações da JBS, que havia sido aprovado pelo Conselho de Administração. Na resposta, no mesmo dia, às 3h54 da tarde, o funcionário da JBS, Felipe Bianchi, diz: "Hoje recebemos a ordem do Wesley para comprar o equivalente a 50 milhões de reais em ações da JBS no mercado." No relatório, a Polícia Federal observa que a FB Participações, que é só dos irmãos Batista, passou a vender ações que foram recompradas pela JBS, que tem outros acionistas, como o BNDES. No relatório, a Polícia Federal cita o laudo criminal financeiro, que aponta que isso pode caracterizar manipulação de mercado. Ao fazer isso, eles, de um lado, evitaram que o excesso de oferta desses papéis no mercado provocasse uma desvalorização das ações, o que iria antecipar o que iria acontecer de qualquer forma com o vazamento do acordo de colaboração. Agindo assim, e vendendo pela FB e comprando pela JBS, a maior parte do prejuízo com a queda no valor das ações não ficou com os irmãos Batistas, e sim com os outros acionistas. O Wesley Batista está preso desde ontem na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O irmão Joesley está na Superintendência da PF em Brasília. A defesa dos irmãos Batista entrou hoje com o pedido de liberdade deles aqui no Tribunal Regional Federal em São Paulo. Os advogados dizem que não há qualquer fato novo que justifique a prisão preventiva deles. A decisão agora está nas mãos da juíza Thaís Ferracini. A JF afirmou que todas as operações de compra e venda de moedas, ações e títulos realizadas pelo grupo, por suas subsidiárias e por seus controladores, seguiram os trâmites e padrões normais para negociações dessa natureza. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele é suspeito de obstrução da justiça. Policiais federais estiveram em 3 endereços do ministro Blairo Maggi. 2 em Mato Grosso, uma sala comercial e a casa do ministro em Rondonópolis. E no apartamento funcional que ele usa em Brasília. O imóvel pertence ao Senado, porque Blairo Maggi é senador licenciado pelo Partido Progressista. A Polícia do Senado também acompanhou a operação. As ações são um desdobramento da delação do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, revelada pela TV Globo no dia 11 de agosto. A operação de hoje foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, foram 64 mandados de busca e apreensão, aqui em Brasília, em São Paulo e em Mato Grosso. Fux é o relator do caso no Supremo e homologou a delação no mês passado. Silval Barbosa afirmou que Blairo Maggi comprou a versão de um depoimento para que fosse favorável a ele. Silval disse que Blairo Maggi pagou 3 milhões e que ele, Silval, pagou mais 3 milhões. Após os pagamentos, houve a retratação. Éder Moraes, ex-secretário de Fazenda do Estado, realmente voltou atrás em seu depoimento e isentou Blairo. A Procuradoria também suspeita que Blairo tenha enviado seu suplente, o senador Aparecido dos Santos, do PR, conhecido como Cidinho Santos, para falar com Silval, depois que ele foi preso. E que o senador foi ao presídio reforçar a promessa de que seriam anuladas as investigações que levaram Silval à prisão. E houve busca na casa do senador Cidinho, em Cuiabá.
O ministro Luiz Fux afirmou na decisão que são veementes os indícios quanto ao cometimento do crime de obstrução de investigação, de crimes de organização criminosa por parte de Blairo Maggi, do senador José Aparecido dos Santos, além de intermediários. Os policiais também fizeram buscas na Câmara, no gabinete do deputado federal Ezequiel Fonseca, do Partido Progressista. Ele foi flagrado pegando dinheiro de Silvio César, então chefe de gabinete de Silval Barbosa, que filmou a entrega como parte das provas apresentadas na delação premiada. O deputado recebeu os maços de dinheiro em uma caixa de papelão. Em Cuiabá, os agentes da Polícia Federal estiveram na Assembleia Legislativa e também na Prefeitura. O atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do PMDB, foi flagrado recebendo tanto dinheiro que não cabia nos bolsos. O ministro Luiz Fux também autorizou o afastamento de 5 dos 6 conselheiros titulares do Tribunal de Contas do Estado e os proibiu de ir ao tribunal ou ter contato com funcionários. O MP disse que o então presidente do tribunal, José Carlos Novelli, informou ao então governador Silval Barbosa que, se não houvesse o pagamento de propina, a Corte de Contas não autorizaria obras da Copa do Mundo de 2014 e que ficou acertado um pagamento de 53 milhões de reais para ser dividido entre os 5 conselheiros. O Tribunal de Contas é responsável por fiscalizar o uso do dinheiro público. Blairo Maggi afirmou que nunca agiu ou autorizou que alguém agisse para obstruir a justiça, que não houve pagamentos feitos ou autorizados por ele a Éder Moraes para acobertar qualquer ato e que nunca usou meios ilícitos na vida pública nem em suas empresas. O senador Cidinho Santos disse que a investigação vai comprovar que não houve ato ilegal, que a visita foi motivada apenas por solidariedade ao ex-governador e que jamais se envolveu em atos ilícitos. O deputado Ezequiel Fonseca disse que a medida de busca e apreensão é importante para a defesa dele e que confia na justiça. A assessoria de Emanuel Pinheiro afirmou que o prefeito de Cuiabá vai se defender no foro adequado e poderá dar mais detalhes do caso após apresentar defesa no Supremo Tribunal Federal. O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim, declarou que nunca recebeu vantagem indevida para exercer o cargo que ocupa e que nunca autorizou qualquer pessoa a falar em nome dele. O advogado do conselheiro José Carlos Novelli disse que ele recebeu com tranquilidade a decisão, mesmo considerando a medida desproporcional por não terem sido apresentadas provas de atos ilícitos. O conselheiro Walter Albano da Silva afirmou que repudia o afastamento do cargo somente com base em delações, sem nenhuma prova, e que nunca agiu de forma ilícita. O advogado do ex-secretário Éder Moraes não quis se manifestar. E nós não conseguimos contato com Valdir Júlio Teis e com Sérgio Ricardo. Batista e Ricardo Saldi descumpriram cláusulas do acordo de colaboração firmado com a Procuradoria-Geral da República e, pela gravidade da omissão, devem ter as avenças rescindidas. A consequência da rescisão do acordo é a perda dos benefícios concedidos aos colaboradores. O primeiro efeito é o fim da imunidade dada aos executivos da JIF, Ricardo Saldi e Joesley Batista. Por isso, eles também foram alvos da denúncia de hoje do Procurador-Geral contra o presidente Michel Temer. Além disso, será feito um aditamento à primeira denúncia contra Temer por corrupção para incluir Joesley e Saldi por corrupção ativa. O processo de revisão foi aberto depois que os delatores Joesley e Saldi entregaram aos procuradores uma gravação que revelou que eles poderiam ter omitido informações sobre crimes durante o processo de delação. Na gravação, os dois dão a entender que o ex-procurador Marcelo Miller orientou os executivos na negociação do acordo, enquanto ainda era procurador, sem o conhecimento de seus superiores. Na data da gravação, 17 de março, Marcelo Miller já tinha pedido demissão do cargo de procurador, mas ainda não tinha sido exonerado do cargo. Na decisão, Janot afirma que existem trechos no áudio que levam à conclusão de que Marcelo Miller, ainda na condição de procurador da República, auxiliou os executivos da JIF a escamotear e manipular fatos e provas, a filtrar informações e a ajustar depoimentos, e que esses fatos significam obstrução à justiça. Janot afirmou que as provas obtidas com o acordo continuam válidas, tanto que usou essas provas para fazer a denúncia contra o presidente Michel Temer. Janot explicou que a consequência jurídica da rescisão do acordo por culpa exclusiva do colaborador é a perda da premiação e a validade de todas as provas produzidas, que poderão ser usadas nos processos em curso e futuros.
Por enquanto, o procurador manteve o acordo do diretor jurídico da JF, Francisco de Assis. Janot afirma que não há elementos suficientes nos autos para decidir sobre a revisão do seu acordo. O documento da rescisão foi enviado para homologação pelo ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. Também está com Fachin o pedido de Janot para converter a prisão dos dois de temporária para preventiva, que não tem prazo definido para terminar. A prisão de ambos vence hoje. Janot poderia pedir prorrogação do prazo por mais 5 dias, mas decidiu pedir a conversão em prisão preventiva. Os outros executivos da JF que fecharam delação continuam com seus acordos em vigor. Se surgirem fatos novos contra eles, também pode haver revisão. No caso de Wesley Batista, preso em São Paulo por suspeita de lucro ilegal no mercado financeiro, caso se confirme que ele cometeu esse crime, o fato poderá ser usado para eventual rescisão do acordo dele. O procurador escreveu que o que ocorreu foi o descumprimento das cláusulas que proíbem a omissão deliberada, a má-fé, o dever de transparência entre as partes contraentes. Agindo dessa forma, Joesley Batista e Ricardo Saldi descumpriram cláusulas do acordo de colaboração firmado com a Procuradoria-Geral da República e, pela gravidade da omissão, devem ter as avenças rescindidas. A consequência da rescisão do acordo é a perda dos benefícios concedidos aos colaboradores. O primeiro efeito é o fim da imunidade dada aos executivos da JF, Ricardo Saldi e Joesley Batista. Por isso, eles também foram alvos da denúncia de hoje do Procurador-Geral contra o presidente Michel Temer. Além disso, será feito um aditamento à primeira denúncia contra Temer por corrupção para incluir Joesley e Saldi por corrupção ativa. O processo de revisão foi aberto depois que os delatores Joesley e Saldi entregaram aos procuradores uma gravação que revelou que eles poderiam ter omitido informações sobre crimes durante o processo de delação. Na gravação, os dois dão a entender que o ex-procurador Marcelo Miller orientou os executivos na negociação do acordo, enquanto ainda era procurador, sem o conhecimento de seus superiores. Na data da gravação, 17 de março, Marcelo Miller já tinha pedido demissão do cargo de procurador, mas ainda não tinha sido exonerado do cargo. Na decisão, Janot afirma que existem trechos no áudio que levam à conclusão de que Marcelo Miller, ainda na condição de procurador da República, auxiliou os executivos da JF a escamotear e manipular fatos e provas, a filtrar informações e a ajustar depoimentos, e que esses fatos significam obstrução à justiça. Janot afirmou que as provas obtidas com o acordo continuam válidas, tanto que usou essas provas para fazer a denúncia contra o presidente Michel Temer. Janot explicou que a consequência jurídica da rescisão do acordo por culpa exclusiva do colaborador é a perda da premiação e a validade de todas as provas produzidas, que poderão ser usadas nos processos em curso e futuros. Por enquanto, o procurador manteve o acordo do diretor jurídico da JF, Francisco de Assis. Janot afirma que não há elementos suficientes nos autos para decidir sobre a revisão do seu acordo. O documento da rescisão foi enviado para homologação pelo ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. Também está com Fachin o pedido de Janot para converter a prisão dos dois de temporária para preventiva, que não tem prazo definido para terminar. A prisão de ambos vence hoje. Janot poderia pedir prorrogação do prazo por mais 5 dias, mas decidiu pedir a conversão em prisão preventiva. Os outros executivos da JF que fecharam delação continuam com seus acordos em vigor. Se surgirem fatos novos contra eles, também pode haver revisão. É o relator do caso no Supremo e homologou a delação no mês passado. Silval Barbosa afirmou que Blairo Maggi comprou a versão de um depoimento para que fosse favorável a ele. Silval disse que Blairo Maggi pagou 3 milhões e que ele, Silval, pagou mais 3 milhões. Após os pagamentos, houve a retratação. Éder Moraes, ex-secretário de Fazenda do Estado, realmente voltou atrás em seu depoimento e isentou Blairo. A Procuradoria também suspeita que Blairo tenha enviado seu suplente, o senador Aparecido dos Santos, do PR, conhecido como Cidinho Santos, para falar com Silval, depois que ele foi preso. E que o senador foi ao presídio reforçar a promessa de que seriam anuladas as investigações que levaram Silval à prisão. E houve busca na casa do senador Cidinho, em Cuiabá. O ministro Luiz Fux afirmou na decisão que são veementes os indícios quanto ao cometimento do crime de obstrução de investigação,
de crimes de organização criminosa por parte de Blairo Maggi, do senador José Aparecido dos Santos, além de intermediários. Os policiais também fizeram buscas na Câmara, no gabinete do deputado federal Ezequiel Fonseca, do Partido Progressista. Ele foi flagrado pegando dinheiro de Silvio César, então chefe de gabinete de Silval Barbosa, que filmou a entrega como parte das provas apresentadas na delação premiada. O deputado recebeu os maços de dinheiro em uma caixa de papelão. Em Cuiabá, os agentes da Polícia Federal estiveram na Assembleia Legislativa e também na Prefeitura. O atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do PMDB, foi flagrado recebendo tanto dinheiro que não cabia nos bolsos. O ministro Luiz Fux também autorizou o afastamento de 5 dos 6 conselheiros titulares do Tribunal de Contas do Estado e os proibiu de ir ao tribunal ou ter contato com funcionários. O MP disse que o então presidente do tribunal, José Carlos Novelli, informou ao então governador Silval Barbosa que, se não houvesse o pagamento de propina, a Corte de Contas não autorizaria obras da Copa do Mundo de 2014 e que ficou acertado um pagamento de 53 milhões de reais para ser dividido entre os 5 conselheiros. O Tribunal de Contas é responsável por fiscalizar o uso do dinheiro público. Blairo Maggi afirmou que nunca agiu ou autorizou que alguém agisse para obstruir a justiça, que não houve pagamentos feitos ou autorizados por ele a Éder Moraes para acobertar qualquer ato e que nunca usou meios ilícitos na vida pública nem em suas empresas. O senador Cidinho Santos disse que a investigação vai comprovar que não houve ato ilegal, que a visita foi motivada apenas por solidariedade ao ex-governador e que jamais se envolveu em atos ilícitos. O deputado Ezequiel Fonseca disse que a medida de busca e apreensão é importante para a defesa dele e que confia na justiça. A assessoria de Emanuel Pinheiro afirmou que o prefeito de Cuiabá vai